Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus, digam glórias. Quem está alegre, digam aleluias. Aleluia. Quem está triste, diga amém. Não é triste não, é? Aleluia, só para descontrair. Meus irmãos, é uma alegria imensurável em estar participando desta segunda edição do Congresso Internacional de Missões Desperta Brasil, que está acontecendo aqui em Contagem, Minas Gerais. Quero magnificar a Deus por nos conceder esta rica e oportunidade de ser um dos ministrantes deste evento. E desta feita também nós queremos magnificar a Deus pela vida do apóstolo Josué Lopes e a sua digna esposa, pastora. Qual é o nome da pastora? Pastora Aurora. Esse casal abençoado. Que o Senhor Deus continue abençoando vocês poderosamente, família, que são os presidentes desse ministério, essa igreja muito abençoada aqui em Contagem. Também nós estendemos a saudação e alcançamos a pessoa do pastor Eldo Ramos, meu amigo, que os céus continuem lhe honrando poderosamente, tanto o Senhor como a sua família. Sua esposa está ali, né? Vamos dar. Missionária Gisele, Deus abençoe grandemente. Os pregadores que por aqui passaram, que Deus usou aqui poderosamente, os cantores pela manhã, na manhã missionária, pastor Marcos Purificação, Deus usou ele poderosamente aqui, uma mensagem muito linda. Quero mandar um abraço para ele, meu irmão e meu amigo particular, pastor Marcos da Purificação. Também quero saudar cada pastor, ministros, levitas que estão aqui em minha retaguarda, e assim em toda a igreja. Que os céus abençoem a todos poderosamente. Aos internautas que estão ligadinhos aí, a doutora Isabel, que está lá na Orlando, Estados Unidos, nos assistindo, nos abençoe. Alguns irmãos estão na Espanha, Portugal, minha irmã Eliane Santos, ali em Portugal, Deus abençoe. Pastor Alessandro Oliveira, em Feira de Santana, a cantora Raquel Santos, sua esposa, Deus abençoe também poderosamente. E Maninha, que está lá em São Paulo assistindo também, tá? Maninha, que é uma bênção de Deus, tá? Quem trouxe a Bíblia? Você vai localizar o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 22. Aleluias. Iremos ler o versículo de número 32. Meus irmãos, além de trazer uma palavra de reflexão, também vou estar compartilhando com os irmãos algumas experiências. Na verdade, meu testemunho de milagres, de mudança. Eu sou um sobrevivente da guerra do crime. Não tinha chance nenhuma de eu estar vivo nem andando. Mas Deus, Ele é fiel para mudar a história do homem. Eu tomei alguns tiros, e entre eles um tiro de fuzil FAL 762 em assalto a banco, quando não conhecia Jesus. Já passei por um grande processo, né? Fiquei na cadeira de roda, os médicos me desenganaram. Tenho aqui uma foto entre várias que eu tenho, e vou estar no finalzinho compartilhando. Então os irmãos estão convidados também a se inscreverem no meu canal no YouTube, que é uma bênção de Deus. O endereço é Carlione Santos Oficial. Carliones com C. Carlione Santos Oficial é o canal que Satanás passa mal, tá bom? Vai lá, se inscreva, que é uma bênção de Deus. E nosso livro está aqui, ó. O homem criado pelo homem. Que homem é esse? Que criação é essa? Pensa, irmãos, em um livro abençoado que está sendo bênçãos para muitas vidas. Já quase 2.000 exemplares vendidos. É uma bênção de Deus. Os que estão em casa podem adquirir
através do Amazon. Amém? Vamos ler o texto bíblico. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Repetindo, Mateus 22, 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E vocês completam dando glórias a Deus, por exemplo. Amém. Quem aqui gosta de ouvir notícia boa? Quem gosta? Pois bem, eu tenho uma notícia muito boa para vocês. Quem quer ouvir, diga amém. A notícia é que eu estou sentindo Deus em nosso meio nesta noite. Meus irmãos, nós lemos um texto bíblico que aparece em destaque 3 nomes de 3 personagens que na Bíblia Sagrada, especificamente no Antigo Testamento, fizeram história e deixaram seu legado. Sobretudo, você vai conhecer com mais detalhe a história desses 3 homens ou dessas 3 personagens lá no livro do Gênesis. Sobretudo, esta noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem sobre o tema o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É interessante que quando você começa a ler a Bíblia, você percebe esses 3 nomes sempre aparecendo em algumas referências como exemplos, como modelos a ser seguido. E, na sua maioria, é o próprio Deus que usa o nome de Abraão, Isaque e Jacó em conjuntos para mostrar a alguém sobre o exemplo clássico de pessoas que realmente serviu ao Senhor em sua intensidade. Por exemplo, aqui no texto, Jesus está respondendo algumas perguntas dos herodianos e dos saduceus, e Jesus responde na íntegra e finaliza sua resposta dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Queridos, você vai ver o nome dessas 3 personagens aparecendo em conjunto cerca de 25 vezes na Bíblia Sagrada. São, na verdade, 3 patriarcas que fizeram história. Eles não foram os únicos patriarcas da Bíblia, mas eles são as referências, foram os primeiros. A expressão patriarca originalmente era uma pessoa que exercia uma autoridade autocrática. No original, na verdade, é aquele que tinha uma paternidade familiar e sobre uma família distinta. Um patriarca era um chefe de uma tribo, um chefe de uma família, ou um chefe de um estado ou de uma nação. Interessante é que Deus fala, eu sou Deus. Jesus fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por que Deus de Abraão? Porque é um Deus que chama. Por que Deus de Isaque? Porque é um Deus que abençoa. E por que o Deus de Jacó? Porque é um Deus que transforma. Deus de Abraão, Deus que chama. Deus de Isaque, Deus que abençoa. Deus de Jacó, Deus que transforma. Abraão significa pai de muitos ou pai de multidão. Abraão, ele é o pai na fé. Já Isaque, o pai da prosperidade. Jacó, o pai da transformação. Deus que chama, porque na verdade Deus chamou Abraão.
lá no capítulo de número 12 do Gênesis, o Senhor chama Abrão, dizendo: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Te abençoarei grandissimamente, és tua bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e de ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou a Abraão, porque o Deus de Abraão é o Deus que chama. O apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta a Tessalônica, no capítulo 5 e o verso 24, ele diz: fiel é o que chama, o que também o fará. Disse Jesus: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Nós não estamos aqui porque somos bonzinhos ou bonitinhos. Estamos aqui porque Deus nos chamou. Ele nos chamou, assim como Ele chamou Adão na virada do dia lá no Éden. Adão, onde tu estás? Deus sabia aonde Adão estava, mas Deus os chamou. Ele nos chamou, assim como Ele chamou Caim, dizendo: Caim, o que fizeste com teu irmão? Deus sabia o que ele havia feito, mas Deus os chamou. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Enoque para si. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Noé. De Noé, construa uma arca e começa a pregar, porque eu vou destruir esta terra. Deus nos chamou, assim como Ele chamou José, lá de dentro de uma cisterna, para ser o governador do Egito. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Moisés, lá do deserto de Midian, para ser o libertador de Israel. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Josué, para levar Israel à conquista da terra prometida. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Sansão com a queixada de jumenta e matou 1000 filisteus. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Eutico. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Jefté, rejeitado, bastardo, escolhido para ser o libertador de Israel. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Samuel. Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Davi, lá de trás das malhadas, para ser o maior rei de Israel, o maior guerreiro de Israel. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Elias. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Eliseu. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Isaías, para pregar sobre o Messias. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Ezequiel, que estava entre os cativos, próximo ao rio Quebar. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Jeremias. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Daniel. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Abacuque para pregar o avivamento. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Joel para pregar o derramamento do Espírito. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Zacarias para pregar o juízo divino. Deus nos chamou, assim como Ele chamou Jonas para pregar em Nínive. Deus nos chamou, assim como Ele chamou esta igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Ele nos chamou, assim como Ele chamou o apóstolo Josué. Ele nos chamou, assim como Ele chamou o pastor Eldo Ramos.
Ele nos chamou, assim como Ele chamou cada pastor, cada ministro, cada levita que está aqui no Desperta Brasil. Ele nos chamou para quê? Para adorar o seu nome. Ele nos chamou para quê? Para pregoar a sua santa palavra. Levante a mão só quem foi chamado aí por Ele. Deixa eu ver aqui no altar, deixa eu ver na igreja. Aleluia. Ei, meu filho, Ele nos chamou com propósito. Ei, quem te chamou não foi o pastor, quem te chamou não foi o pregador, quem te chamou não foi o prefeito de Contagem, quem te chamou não foi o presidente da república, quem te chamou não foi o presidente do Senado, quem te chamou foi o Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão. Aleluia. Deus de Abraão, porque é um Deus que chama. Isaías diz que Deus não chama por apelido, Ele chama pelo nome. E por que Deus diz Isaac? Porque é um Deus que abençoa. Isaac significa aquele que sorri, ou ele sorrir. Isaac, senhores, Deus lhes abençoou grandissimamente nas terras de Gerar. Deus lhe abençoou tanto que ele foi invejado, sofreu inveja. E a Bíblia diz que Isaac semeou naquela mesma terra e colheu 100 vezes mais. Pense, um cabra abençoado era Isaac. Senhores, nós também somos abençoados. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. E às vezes Deus nos abençoa tanto que nós somos invejados. O diabo tenta nos parar, nos deter, porque Deus tem nos abençoado. Lembram de Balaque? Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel, e até que ele tentou. Ao perceber que não ia conseguir, Balaão chamou Balaque e disse: Balaque, me desculpe, mas é impossível amaldiçoar um povo que Deus já abençoou. Ei, você é abençoado. Catuca alguém aí e fala assim: você é abençoado. Aleluia. Quem sabe alguém tentou te amaldiçoar. Quem sabe alguém está fazendo obra de macumba para você não prosperar e não crescer. Mas nesta noite temos um recadinho para ele, dizendo que a Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. Senhores, a nossa bênção não se resume no que temos de bens. Nossa bênção não se resume em uma roupa, em um terno, em um carro, em uma casa. São bênçãos, mas são pequenas ainda diante da bênção que o Senhor tem para nós. Pastor, o senhor quer dizer que eu sou abençoado porque eu tenho um bom carro? Não, é bênção também. Pastor, você quer dizer que eu sou abençoado porque eu tenho uma boa casa? É bênção, mas essa bênção é pequena ainda. Meus irmãos, a nossa bênção é tão grande, que vai além dos nossos olhos. Esta bênção, ela foi conquistada por Jesus lá no Calvário, que representa o perdão, a salvação, a misericórdia e a graça. E não existe bênção melhor do que essas. Então nós somos abençoados, sim ou não? Então só quem é abençoado, diga um glória bem caprichado para Jesus. Deus de Isaac, que é um Deus que abençoa. Deus de Jacó, porque é um Deus que transforma. O Senhor disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel de Deus. Israel ou Israel. Jacó significa suplantador no hebraico. No lugar significa aquele que lutou com o anjo. Jacó quer dizer criação. Israel, formação. Israel significa o homem que vê Deus neste contexto aqui. Então Deus transformou não só o nome de Jacó, mas Deus transformou toda a sua vida. E a transformação que vem do alto, que vem do céu, que vem de Deus, não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora.
Esta é a verdadeira transformação, porque foi dentro de um casamento que Jesus transformou a água para o vinho. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 12, o verso 2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus nos transformou, senhores. Não prestávamos, não valemos R$1, mas Deus nos transformou. Alguns estavam perdidos nas trevas, no tráfico, no assalto, na macumba, nos botecos, mas Deus foi lá e nos transformou. Aleluia. Nós somos fruto da transformação de Deus. Ora Ramanda Assuri Andevlácia, Stipe de Cassé e Plantio e Assuri Andevlácia. Assim como Deus transformou Jacó por completo, Deus também transformou a minha vida, me resgatando completamente das trevas. Senhores, eu passei cerca de 14 anos. Quantos anos? Quantos anos? Usando uma sonda no pé da barriga como essa aqui, para urinar. Isso aqui é minha barriga, literalmente. Olha pra cá. Isso aqui foi consequência de um tiro de fuzil FAL 762. Deus me arrancou da cadeira de roda da UTI. Fiquei 113 dias algemado no leito. A barriga ficou aberta, podre com infecção, hospitalar. Eu já tirei bicho da minha barriga com a minha própria mão. 14 anos urinando pela barriga. Sentia dores fortíssimas, de tomar morfina. Eu urinava sangue constantemente. Já cansei de pregar e pegar o microfone assim, meus irmãos, a paz do Senhor, tremendo queixo. Os irmãos pensavam que eu estava cheio da unção, e não era unção, era febre, queimando de febre, mas pregava assim mesmo. Mas depois de 14 anos o céu se abriu, porque chegou o tempo de Deus. Jesus preparou a cirurgia que aconteceu em São Paulo, durou 5 horas e meia e foi um sucesso. Digam glórias. Mas eu continuei com a bolsinha lá para defecar. Minha cantora aqui, para que eu defecava pelo saquinho. Pensa numa coisa estressante. Era isso aqui. E eu usei por 16 anos, 10 meses e um dia. Eu fazia as minhas necessidades fisiológicas tudo pela barriga. E mais uma vez o céu se abriu. Jesus preparou a cirurgia que aconteceu aqui em Alfenas, Minas Gerais, através da irmã da missionária Sueli, que consome respeito com o doutor Zé Sérgio, que é diretor do hospital Auxílio Velano aqui em Alfenas, que sensibilizou com o meu caso. Deus tocou no coração dele. Ele foi um canal de bênção de Deus para a minha vida. A cirurgia durou 6 horas e meia e foi outro sucesso. Digam glórias. Minha barriga é aberta de ponta a ponta. Se você for no canal do YouTube, no meu site, no meu canal do YouTube, vai ver lá a barriga que eu mostro, toda aberta, vários cortes, 9 cirurgias. Eu tenho 8 órgãos perfurados por tiros e por facas. Não tinha chance nenhuma de estar vivo e andando, mas Jesus é fiel para transformar o homem. Ele me transformou das trevas, do tráfico, do crime, e afirmou os meus passos sobre a sua palavra. Este congresso aqui vai viver uma nova fase de crescimento. Deus vai abençoar grandiosamente a tua vida, meu filho. Essa irmã aqui está com a mão assim levantada, assim, vai ligar a porta aí. Você mesmo faz com a mão assim, isso, faz assim, isso. Eu via nesta noite o céu se abrindo sobre a tua vida, e via Deus agindo e colocando algumas coisas no seu lugar. Porque o inimigo tentou te parar, te deter, te encurralar, mas Deus, Ele é fiel para mudar a tua história, mulher. Creia, Deus vai agir. Eu vi a Deus entrando em tua peleja nesta noite. Eu vi a Deus arrancando uma barreira de tribulação da tua vida hoje. Eu vejo Deus arrancando com mão forte e estabelecendo a tua vitória. Receba em nome do Senhor dos Exércitos e creia que vai ter vitória no teu arraial. Quem quer diga glórias.
Uia rassúria nevlácia. O Espírito Santo está em nosso meio. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a graça aqui, meu pastor Helder. Pastores, pregadores, acredite, Deus vai usar muito você aqui essa noite ainda. A unção nesse lugar, a unção neste altar, a presença do Espírito Santo é notória em nosso meio. Rastei, blanda, subna. Só quem quer ficar de pé, mas eu. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Pegue na mão de alguém, esquerda ou direita, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Aleluia. Isto, gentileza, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Levante a mão dele para o alto comigo, levante. Perceba aí se ele é crente frio, ou é crente gelado, ou é crente pentecostal. Se for crente frio, vai ser aquecido agora pela chama que é em você. Se for gelado, vai derreter aqui hoje. Mas se for pentecostal, ele vai dar glória. A unção vai descer, vai descer. O Senhor vai te usar, vai te encher. Vai ter curas, vai ter renovar na subnevlácia. A unção, homem do céu, que desce sobre a tua vida, homem, te prepare, porque eu via a planta dos teus pés lá na Europa e também no continente africano. Te prepare, o Senhor está confirmando, homem, que é o tempo dele que chegou para a tua vida. Te prepare, surge os lobos, que logo será a tua caminhada. Assim diz o Senhor dos exércitos. E quem quer diga a glória, vai. Só quem vem para adorar, adore lá sempre na subnevlácia. Tu me de cobre raia manevlácia. Na sempre ande caceia. Tu me de raceia manevlácia. O centro da casa, na raceia. O centro da casa, entra na casa, na raceia. Receba aí, mulher de Deus, ó, o revestimento na baceia. Olha aí, Deus ampliando a tua tenda, ampliando tua visão, derramando uma nova unção. Te prepare a ceia, porque eu vi na ceia a tua voz desce, alcançando cancerosos, alcançando enfermos. Deus, a ceia te chamou, te escolheu a ceia para ser voz profética nesta nação, diz o Senhor dos exércitos. Meu Deus, deixa eu ver quem está adorando, deixa eu ver quem vem para adorar. Vem a ceia, vem a subnevlácia, vem a ceia, anda com a subnevlácia, vem a subnevlácia. Satanás pensou que iria envergonhar este evento, pastor Helder, mas se enganou, porque aqui tem glória de Deus, tem, receba a unção, o renovo, a cura, o milagre. Sinta a presença, sinta a graça, sinta a unção do Espírito Santo, meu filho, em tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Bendito é o Deus de Israel. Ei, abraça aí alguém do seu lado esquerdo ou direita. Diga assim: meu irmão, a vitória mandou eu te abraçar. Vai, fale para ele. Fala assim: a vitória mandou eu te abraçar. Fala, o tempo de cantar, deixa Deus te usar para ele. Deixa Deus te usar para ele. Fala assim: a unção de Deus mandou eu te abraçar. A restauração mandou eu te abraçar. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó mandou eu te abraçar. Sinta Deus, sinta a unção, sinta o renovo, sinta a graça. Vai, ó Pai, enche ele, Pai, enche ela, Pai, renova ele, renova ela, na baceia, vai. Homem, eu sou contigo na terra, na ceia. Homem, a subnevlácia, eu tô agindo, homem, lá do outro lado, viu? Eu acalmo aquele vento, eu acalmo a tempestade. Te honrarei tremendamente
mente. Te prepare para viver um novo crescimento, porque eu sou Deus que te justifico, eu sou Deus que te honrarei. Abanaceia. Oh, aleluia.